Fala, meus amigos concurseiros e concurseiras, aqui é o professor Bruno Giancarlo, professor de contabilidade aí. Estou com o meu projeto Fuzilando o Sebrasp, em que eu comento algumas questões de contabilidade da banca Sebrasp, para quem está querendo aí fazer a Polícia Federal e agora também a Cefaz Ceará, né? Aqui eu estou gravando de um lugar diferente, que eu estou na casa dos meus pais, né? Vim para São Paulo, aqui na capital onde eles moram, e a gente tem que gravar mesmo assim, né? A gente tem que atender aí a demanda de vocês, que vocês estão fazendo o concurso, vocês não tem descanso, vocês têm que estudar onde vocês estiverem. Então, eu também estou junto com vocês, estou aqui gravando um vídeo, mesmo no momento aí de lazer, né? Beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o ajuste a valor presente, que nada mais é do que um dos métodos de mensuração do valor dos ativos e dos passivos, que foi o que eu falei no vídeo passado, né? Eu vou falar especificamente nesse vídeo sobre uma questão, foi muito controversa do Sebrasp, que gerou muita dúvida, mas você vai ver que o conceito ele até que é tranquilo. Vamos lá, eu vou comentar bastante sobre essa questão. Ó, a respeito da mensuração e avaliação dos itens patrimoniais, julgue o próximo item. Se uma venda de mercadoria for feita por R$ 100.000 a longo prazo e com R$ 2.500 de juros no momento da realização da venda, serão gerados um aumento em receita bruta de vendas de 97.500 e também um registro em conta redutora de contas a receber de longo prazo de 2.500. Essa questão ela está correta. Mas o que ele disse aqui? Ele disse aqui, ó, se você fizer uma venda a prazo por 100 mil, sendo desses 100 mil, 2.500 de juros, como que você vai escriturar isso? Como que você vai lançar, né, como valor do ativo ou como receita? Isso faz parte da mensuração, porque o ajuste a valor presente, você tem que considerar o valor daquele ativo e daquele passivo naquela data, na data presente do balanço, na data presente do recurso. Então, dentro desses 100 mil, está os 2.500 de juros de longo prazo. E conforme o nosso regime de competência, você tem que escriturar a receita a cada mês ou a cada competência em que se fala no juros ao mês, juros ao trimestre. Então você tem que colocar essa receita ao longo do tempo. Você não pode colocar tudo de uma vez, como se fosse a receita desse período, desse mês, né? Um pouquinho por mês você vai colocando. Só que como que você faz isso? Você faz dessa maneira aqui, ó. Você vai lá fazer a venda, né? A venda a prazo. Como que é o processo de venda a prazo? Você vai lá escriturar dessa forma. Você vai debitar o clientes, né? O clientes em 100 mil, né? Porque esse é o valor da venda, esse é o valor que o cliente vai te pagar, né? Seu cliente vai pagar 100 mil. Um pedacinho é da receita realmente da mercadoria, outro pedacinho é juros, mas no final das contas é 100 mil. Esse é o direito que eu tenho a receber. E você vai acreditar a receita bruta de vendas, né? Só que por quanto? Quanto foi o valor real de mercadoria que você realmente vendeu? É 97.500, ó, gerados um aumento de receita de 97.500. Então, só dessa parte é receita de vendas. E o resto? E os outros 2.500? Como que eu vou jogar em juros, né? Juros ativos? Não, você não pode reconhecer a receita de juros agora. Você vai reconhecer ela ao longo do período. Então, aqui você vai ter que fazer um ajuste valor presente da conta clientes em 2.500. Essa conta AVP ela é redutora do ativo. Redutora do ativo. Ela fica lá no ativo, só que ela tem saldo credor. Ela fica reduzindo o saldo da conta clientes em 2.500. Aí como que você vai reconhecer os juros a cada período? Você já reconhece assim, ó. Então, a cada período que acontecer, você vai debitar o AVP de clientes em, por exemplo, vamos supor que seja 100 reais por mês aqui. Aí você vai acreditar a receita de juros ativos. Então assim você vai reconhecendo a receita ao longo do tempo. E se o cliente não te pagar, esse valor, como vai debitando 100 daqui, né, ó, 100 desse valor, ele vai ficando cada vez mais. O cliente, em vez de ficar 97.500, ele fica 97.600, 97.700. O saldo vai subindo a cada mês. Aí quando o cliente for lá e pagar a parcela ou pagar tudo, ele vai lá e quita o valor. Você bate o valor do cliente com um caixa, né? Você troca os ativos. Então, esse é o processo natural. E é justamente o que ele está falando aqui, ó. No momento da realização da venda, serão gerados aumento de receita bruta de vendas de 97.500. E também o registro em conta redutora de contas a receber a longo prazo de 2.500. Esse é o conceito. Isso é o que você aprende em concursos, não é uma coisa da China. Mas por que
é tão complexa essa questão? Essa questão é complexa porque o CESP ele segue os ditames do CPC 12. CPC 12, né? Que é o ajuste a valor presente, que é o pronunciamento contábil, né? Ele fala, inclusive ele tem um exemplo em que ele cita exatamente dessa forma. Só que a prática contábil, inclusive até as normas da INRFB de 1700, que trata sobre o imposto de renda, algumas práticas contábeis vão num sentido meio ao contrário disso. Elas não registram somente dessa forma. Elas também trazem a valor presente a receita na DRE. Então, assim, existe uma dedutora da receita também. Então, não era só dessa forma. Então, pela prática contábil e pela INRFB 1700, que é da Receita Federal, você vai fazer esse tipo de reconhecimento. Ele tem um lançamento de quarta fórmula, que ele é assim, ó. Então, você vai reconhecer o clientes por 100 mil, da mesma forma, você reconhece o direito. Você vai fazer um ajuste a valor presente da receita em 2.500. Você vai fazer um crédito também do AVP de clientes em 2.500 e você vai fazer a receita bruta. A receita bruta vai ser 100 mil também. Então, na prática contábil, você reconhece a receita bruta, né, de 100 mil, reconhece o cliente de 100 mil e faz os dois ajustes. Então, faltaria, né? Você teria um erro aqui, né, no 97.500 e teria que reconhecer mais um AVP aqui, né? AVP de receita. E não é o que a questão trouxe. Por quê? Questão para concurso, eles seguem o CPC. O CPC é uma norma que visa padronizar as contas, os balanços, demonstrações financeiras como um todo para o público externo. E a prática contábil e a instrução normativa, eles caminham para atender a Receita Federal. E assim, a Receita Federal, ela não atende completamente o IFRS, os CPCs, ela está em processo ainda de gestão, de CPC 47, CPC 48, ela ainda está tentando correr atrás dessas mudanças. E ela fala para seguir dessa forma, que é uma forma mais assim da prática, né? Da prática contábil, fazer o ajuste de todas as coisas e não só do clientes. Mas assim, mesmo do modo da prática contábil, você vai reconhecer por mês por competência dessa forma aqui. Aí você vai tirando o AVP clientes e jogando em juros ativos. Só que aí você fala, pô, mas e esse AVP de receitas aqui, ó? Né? Ele fica lá para sempre no resultado? Fica. Você só vai fazer o ajuste dele quando você for fechar as contas e para DRE. Mas ele fica lá paradão, lá na DRE, 2.500. Ele não vai diminuindo como as outras. Então todos os ajustes vão ficando parados. A AVP ficam parados lá na DRE. Você vai ver, eu vou fazer um exemplo aqui para te mostrar. Mas o correto para concurso, tenha isso em mente. É do jeito que ensinam mesmo. Não tenham essa dúvida. A não ser que você esteja estudando para a FGV. A FGV já cobrou esse entendimento de baixo aqui, ó. Mas assim, ela foi expressa. Ela não veio, tipo assim, fazer uma pegadinha, ó, trouxe o CPC e estava errado o CPC e o certo era a prática contábil. Não, ela trouxe a prática como um exemplo e você ficava confuso, mas ela trouxe o conhecimento conforme a prática, ela não questionou um contra o outro. Então, assim, se vier uma questão falando da AVP desse jeito, considere assim. Ó, quer ver? Aqui eu trouxe o conceito de valor presente, ó. Eu escrevi em cima, mas ó, são os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se espera que seja gerado pelo item no curso normal das operações da entidade. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro. O valor presente é sempre descontado. Se você for pegar uma questão que cair, o que é o valor presente, sempre coloca que é valor descontado. É o único todos os valores que tem esse nome, valor descontado. Tá bom? Vamos passar aqui para o outro slide, ó. Aqui, você pode ver que no CPC 12, depois você dá uma lida com mais calma, ele dá um exemplo que justamente, ó, ele coloca uma venda parte à vista, parte a prazo, mas ele coloca só os juros a apropriar e receita de vendas. Ele atualizou todos os valores, ó, né? Ele atualiza o valor a receber. Juros a apropriar, ele desconta o desconto do cliente, o AVP clientes, juros a apropriar. Ele não tem um AVP da receita, né? Ele reconhece a receita pelo valor integral. Aqui, ó. Entendeu? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o comparativo que eu falei aqui do CPC 12 com a prática, né, e a INRFB. No CPC 12 ele já reconhece direto pela receita líquida.
Então aqui, ó, já vai vir o 97.500. Por quê? Ele já trouxe a receita, ele separou a receita lá no começo, antes de escriturar, a 97.500. Aí eu bolei aqui um CMV, um lucro, umas despesas, uns resultados, só para você ver como que não altera o lucro do líquido período, o AVP, né? Ele vai ser reconhecido aqui em cima como 97.500. Agora aqui na prática e na INFB, não. Você começa com a receita bruta de vendas de 100 mil, desconta o AVP de 2.500 e vai descendo, ó. Você vai ver que o lucro bruto, os valores estão iguaizinhos, ó, e dá igualzinho o lucro período. A diferença, ó, você reconhece a receita, a receita financeira aqui ao longo do período, ó, igualzinho. Só que você muda lá em cima, a receita bruta fica 100 mil, fica um AVP parado para sempre aí, ele não vai sendo descontado, e você apura o lucro. E ao longo do tempo você vai descontando aquele AVP de clientes, que reduziu o ativo, e jogando em receitas. E quando fechar o exercício, você fecha todas essas contas e passa para frente. E ele fica lá largado. Essa é a única diferença. Eu não vejo como que isso pode afetar de alguma forma a análise dos investimentos, se altera algum índice, né? Na análise de balanço se altera alguma estrutura, na hora de você calcular tipo o EBITDA, algum desses índices que dão o investimento realmente, o retorno sobre o investimento que a empresa dá, e não vejo como isso pode afetar. É uma forma assim um pouco mais burocrática de mostrar. Aqui você está mostrando todo o ajuste de valor presente de receitas de juros que você vendeu nesse mês. Não sei exatamente qual seria a utilidade, mas para concurso considere sempre o CPC 12. Beleza? Bom, aqui é isso que eu queria trazer para você. Ajuste de valor presente é um assunto bem chatinho. Não vai cair questão assim de trazer o valor presente, porque é questão de matemática financeira, não está no edital da Polícia Federal. Então, assim, eu acredito que não venha uma questão desse tipo. Para quem vai estudar para Cefaz Ceará, é uma questão de matemática financeira. Se você estudar matemática financeira, você sabe isso, não tem segredo. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.